Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um programa direto da redação ao vivo aqui pela TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano, pelo facebook.com/seu canal regional, facebook.com/jornal ABC Repórter, também nos sites abcreporter.com.br e TV Grande ABC.com. Aqui você fica muito bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo e, claro, sempre que possível, entrevistados ou entrevistado aqui no estúdio. Hoje, uma pauta do assunto cultural, por que não? Vamos ter o show do Moacir Franco na nossa região na sexta-feira. Olha só, e para falar sobre este assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o senhor Carlos Rossetti. Ele é empresário e produtor da área cultural e também, para ajudar nessa entrevista, o publisher do jornal ABC Repórter, Walter Estevam Júnior. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês, Walter. Bom, vamos lá. Falar sobre o Moacir Franco, que atualmente é o que eu estou fazendo, né? Mais produção do Moacir. Então, na sexta-feira agora, a gente tem um show no dia 12, que é no Teatro Municipal de Santo André. E com uma boa notícia, hoje esgotou todos os ingressos, não tem mais. É brincadeira, né? Então não deu tempo de abrir a bilheteria. Acabou 3 dias antes. O Moacir Franco teve uma passagem muito importante aqui na cidade, né? Ele era muito amigo do Tortorello. E você sim. acabava trazendo ele aí até para passear com o Tortorello na cidade, né? Acabava Fazia fazendo show na show rua, em cada né? esquina, ele parava porque as pessoas gostavam de acompanhá-lo. Inclusive, eu fiz um show com ele no Teatro Paulo Machado em março do ano passado. Porque o Moacir não faz show, por exemplo, ele só volta no mesmo local um ano depois. Então eu fiz aqui em março do ano passado, e quando ele entrou no palco, na abertura do show, tinha 800 pessoas no teatro. Ele entrou na plateia e falou assim: pessoal, é o seguinte, para mim é uma surpresa ter tanto público aqui, porque eu fiz tanto show para o Tortorello, que eu fiz 600 shows para o Tortorello, e ele... simplesmente eu pensei que ia ter 50 pessoas aqui, ninguém mais queria ver minha cara. No entanto, obrigado, plateia. Quantos anos tem o Moacir Franco? O Moacir tem 82. E o Moacir, além de ser músico, cantor, ele é artista, ele é humorista, né? Ele é compositor, ele tem uma bagagem, uma história dele. Ele é um tremendo dele. compositor, só tem músicas boas, famosas, gravado duplas sertanejas, estouraram com músicas dele, né? Na época... que ele gravou Amor Ainda é Tudo, que foi a gravação aquela dupla João Mineiro e Marciano, que gravou aquele Amor Ainda é Tudo, né? Uhum. E ele tem uma passagem, né, nessa música de gravação. O que ele fez? Ele estava fazendo um show em Guarulhos, isso há 35 anos atrás, né? O Moacir tem mais de 60 anos de carreira. Ele estava fazendo um show em Guarulhos, num circo, que antigamente se usava muito fazer em circo, né? E estava assim, um tempo muito ruim, uma garoa, um frio, e não tinha 50 pessoas na plateia, muito pouca gente. Aí quando terminou o show, ele saiu triste, andando no meio assim do picadeiro ali do circo, e foi quando ele estava saindo, chegou 2 rapazinhos, na época era o long play, né? Que era aquele... Bolachão. Bolachão, né, desse tamanho, vieram assim com um disco e falaram para ele: Moacir, a gente queria gravar uma música sua. Aí ele falou: que música? Nós estamos montando uma dupla sertaneja e eu gostaria de gravar, que tem aliás, 2 músicas. Ele falou: qual é? Ele falou: isso aqui, O Amor Ainda é Tudo, e tem uma outra música que não me recordo agora, eram 2 músicas. Ele falou: puta, isso aí eu compus essa música há tantos anos, eu nem lembro mais, nem canto mais em show, mas tudo bem, eu vou autorizar, vocês gravam. Aí o que aconteceu? Venderam 2,5 milhões de long plays. A dupla estourou no Brasil inteiro, a música ficou famosa, e eu, desde aquela época, todo show até hoje, nunca mais deixei cantar essa música, porque é um sucesso que foi, né? E a dupla depois... E se ele viesse aqui, ia surpreendê-lo com outra música ainda. Conta. Eu era garoto, eu tinha uns 10 anos, e eu lembro que ele gravou um disco com o filho dele, com o Guto. Ah, Guto, Era
Conheço um garotinho de papo muito firme. Pô, eu tô falando isso de 45 anos atrás. Imagina quanto tempo. Tenho certeza que essa daí também ele não canta mais, até porque era coisa com o filho dele, né? E esse show que vai ter em São Bernardo agora, você falou que está bilheteria esgotada. Não, Santo André. Santo André, desculpa. Tá. Depois vai ter em São Bernardo também? Não, São Bernardo eu fiz 28 de abril, no Teatro Lauro Gomes. Ah, então foi isso. Então foi a mesma E o ano passado em São Caetano? Eu fiz em março do ano passado em São Caetano, depois em abril agora eu fiz no Teatro Lauro Gomes. E agora em abril, agora nós vamos ter dia 12 de julho em Santo André e depois 6 de outubro em Mauá. Santo André, quantos lugares tem? O teatro tem 500 lugares. Mas hoje já vi pela internet, porque as vendas pela internet esgotaram. Na verdade, a gente é obrigado a deixar, pelo contrato que a gente tem com o teatro, a gente tem que deixar sempre, no mínimo, 50 ingressos, porque é divulgado antes, quando você abre a propaganda, certo. Você tem que colocar no site e no teatro. Então a gente deixa realmente, mas é assim, você vai abrir o teatro e as pessoas vão estar esperando para comprar os ingressos, que são a 10% da capacidade do teatro. E o show do Moacir Franco chama a atenção, né, seu Carlos? Não só pela parte musical, né? Ele, por ser um humorista, ele faz as brincadeiras, as piadas dele em cima do palco. É um show muito dinâmico. Porque você tem uma base, ele quando abre o show, ele entra no palco e a primeira coisa que ele fala: boa noite, veiarada. Aqui só tem véia e véia. Pronto, é a abertura do show. Ele já começa e já desce. Ele já vai cantando, ele desce do palco. E ele fica mais da metade do show no meio da plateia, cantando com o pessoal e volta para a banda, fica no palco e ele fica girando a plateia. Ele não para, ele o tempo todo agitando, então vai interagindo com o público. E ele pega uma senhora assim bem de idade, brinca, dança com ela, aí pega outra e mexe com a roupa, fala que ela está com uma roupa bonita, mas ele faz assim, com ele é incrível. Sabe? E vamos trazê-lo aqui no estúdio, hein? Já com ele aí a possibilidade de ele vir aqui no estúdio fazer uma entrevista conosco. Sim, é só falar com ele. Dá uma conversada. Uma agenda. E, inclusive, nós temos um vídeo com um recado do Moacir Franco falando sobre esse show de sexta-feira. Pode soltar, produção. Alô, meu amigo. Alô, minha amiga. Você conhece Santo André? Você é de Santo André? Sabe onde fica o Teatro Municipal de Santo André? Você sabe quem sou eu? Vou explicar tudo. Eu sou o Moacir Franco e Santo André tem um teatro chamado Teatro Municipal, que é muito gostoso. E dia 12 de julho nós vamos fazer aí um grande show. Vai lá, quero 100 mil pessoas naquele teatro. Não, perdão, 100 mil é meu cachê. Isso a gente discute lá. É isso aí, recado do Moacir Franco para o show de sexta-feira, que vai ocorrer na cidade de Santo André. Mas não só isso, né, seu Carlos? O senhor tem aí pelo menos 50 anos de profissão nessa carreira. O que mudou ao longo desse tempo na parte artística, na parte de produção de shows, por exemplo? Mudou muita coisa. Eu iniciei a carreira mexendo nessa área quando eu tinha 17 anos. Eu com 17 anos eu já montava bandas, então eu comecei, durante muitos anos eu fiquei trabalhando só com bandas de baile. Era o que era, a banda trabalhava quase todo dia, você fazia de terça a domingo, às vezes parava segunda-feira para descansar, porque tinha baile em tudo quanto é lugar. Na época, a gente fazia muito clube Homes, fazia clube Cartola Clube, dia de semana, tinha um clube em São Paulo, Patropi. Então, as bandas não paravam, né? Muita formatura, então... Era assim, chegava carnaval, tinha carnaval em tudo quanto é clubes e inclusive lotado, né? Então você não tinha tempo de pensar em nada, porque não te dava tempo, você só mexia com banda, com músico o tempo todo, né? Inclusive temos uma curiosidade, tem uma pessoa nesse estúdio que já tocou nessas bandas, né? Já, então tá do meu lado, tá aqui ao meu lado aqui. Eu até fiz o famoso trombonista. Eu até pedi para o Wilson para participar do programa, eu falei assim, porque a gente tem algumas histórias para contar junto com o Carlão, né? Eu lembro do Roberto Ferri, fazia os bailes no Buzo, muitos bailes, né, que teve naquele tempo, e depois na sequência com o GG. Quem foi mais famoso, Roberto Ferri ou GG?
Não, o GG. O GG, eu coloquei ele na banda quando ele tinha 17 anos. Ele cantava e tocava ele acanhadinho, tocava um pouco de guitarra, cantava. Mas ele se tornou o showman da banda, ele era atração. Muita gente falava assim, eu queria contratar a banda do GG e não falava o nome Roberto Ferri. Mas quantos anos o Roberto Ferri já estava na praça antes, né? Até antes... Ele veio do pai. O pai tinha uma orquestra, Orlando Ferri, que as épocas boas de formatura que tinha no ABC, inclusive Moinho São Jorge, vocês recordam do Moinho São Jorge? As formaturas, Palácio de Mármore. Palácio de Mármore. O Orlando Ferri era baterista, fazia tudo quanto era formatura. Então, e o filho, Roberto Ferri, era tecladista, começou com a banda. Então tinha a banda do pai, a orquestra, e tinha a banda do filho, né? Mas depois o Sr. Orlando se aposentou, ele já estava assim, com uma certa idade, e o filho continuou. Mas era uma banda assim que, nossa, criou um fã-clube assim, que onde ia, lotava tudo, né? A gente colocava... O GG, para quem não conheceu, era mais ou menos assim o Ney Mato Grosso. Era o estilo do Ney, de dançar, de cantar, de ser dentro, em cima do palco, ele fazia chover, né? Podia deixar ele sozinho, que ele fazia o show sozinho, na verdade. Inclusive, ele descia na pista, colocava... Caracterizado. Do Ney, fazia show do Ney Mato Grosso, e agradava muito, porque estava no auge, né? E ele era um excelente cantor, uma excelente pessoa. Infelizmente ele morreu novo, morreu com 34 anos. Estava ainda na banda. Então, ele cantou 17 anos. Por isso que eu falei assim, quem será que foi mais famoso, o Roberto Ferri ou ele, né? Porque o Roberto teve muito mais tempo de profissão, né, de carreira do que o próprio GG. Mas quando ele apareceu, inclusive os bailes da GM do Buzo, né? Você acabou uma época fazendo até os dois, né? Não, eu fazia, teve uma época de carnaval que eu fazia, por exemplo, Roberto Ferri no Buzo, mas quem fazia no Buzo era o clube da GM. E eu fazia na sede, no ginásio, com uma outra orquestra. Fazia nos dois lugares, né? Legal. Porque lotava os dois, né? Bom, o papo tá bom, mas preciso chamar o intervalo, vou pedir licença para os senhores. Vamos para um breve intervalo e voltamos já, fiquem ligados. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. De volta com o programa direto da redação, apresentado aqui no estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. Olha só, estou aqui com o celular em mãos, acompanhando, claro, a nossa live pelo Facebook. Você pode mandar o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, fazer perguntas. Estou aqui atento a todas as movimentações para passar para o nosso entrevistado, que se der responde no ar, se não, encaminha as perguntas, ele responde
fora do ar para vocês, com todo prazer. Interajam, curtam e compartilhem. Nessa entrevista, recebo aqui o Walter Estevão Jr., publisher do jornal ABC Repórter, que ajuda a conduzir este bate-papo. Walter. Queria lembrar até da sua relação também com o Jerry Adriani. O Jerry, que era aqui da cidade, tinha muita coisa. Quem você fez mais show? Foi o Jerry Adriani? Não, veja bem, o Jerry estudou no Coronel Bonifácio. O primeiro show do Jerry foi no Teatro Santos Dumont, quando ele tinha 17 anos. E ele montou ele tinha uma bandinha que chamava Os Rebeldes, na época, com os músicos daqui da região, inclusive tinha baterista de São Caetano. E ele começou a cantar músicas italianas, né? A carreira dele era música italiana. E eu fazia os eventos, o clube, a escola, o Coronel Bonifácio, fazia bailes na quadra. Eu levava uma banda chamava Ritmos OK. Essa banda fazia os eventos, os bailes para os alunos lá. E o primeiro show do Jerry foi exatamente no Santos Dumont, cantando música italiana com essa banda Os Rebeldes, né? E eu conheci o Jerry naquela época. Eu tinha exatamente a mesma idade dele. Eu tinha 17 anos, depois eu fazia a parte musical, e ele fazia os shows lá em italiano, e ainda em cima do teatro tinha um espaço que era ali era embaixo, eu não lembro se era uma... Em cima era o Tijuco Sul, embaixo era dos Castores. Não Você era está falando do teatro no Santos Dumont? Cultural, Santos Dumont, não lembro. Mas eles faziam, a gente chamava na época de discoteca, eu fazia os bailinhos também lá, né? Som mecânico, a gente fazia na época lá. E foi essa época que eu conheci o Jerry. Ele morava na Vila Prosperidade, porque ele trabalhava na... A casinha dele, inclusive, está de pé até hoje. Está até hoje lá. Aí ele foi para o Rio, ele mudou para o Rio e a vida dele cresceu muito, e como artista, né? Ele se tornou muito conhecido, o Jerry fez muito sucesso. E depois de alguns anos, depois de 20 anos, ele voltou a vir trabalhar comigo e eu fui empresário dele durante 21 anos. Quer dizer, olha só. Até o falecimento dele, que foi em abril de 2017. Por isso que eu achei que fosse o seu artista mais vendido por você, que era o Jerry. Era, porque o Jerry eu cuidava da carreira dele, não era só vendas de show, né? Uhum. Eu cuidava da parte administrativa, financeira, fazia gravação, os discos, escolha de música. Então, a banda, quando saiu música, a gente que colocava um substituto e tal. Então, praticamente, o Jerry era tudo, cuidava da carreira dele, né? Então... Eu pedi até para a redação separar duas fotos aqui. Vamos ver se você lembra, eu tenho certeza que você lembra, né? Vamos dar um pouquinho de risada. Olha essa fachada aqui, ó. Ah, sim. Grandes bailes do Buzo Palace. Quando foi lá em cima, já fez com o intuito de fazer salão de baile lá, ou antes foi alguma coisa antes no salão? Na verdade, o Duílio, né, que era o proprietário, quando ele construiu esse prédio, nem era para ser um salão de festas, né? Ele construiu para alocar. E depois improvisou, fez um palco e começou a fazer a parte de eventos locais. Ele pegou, né? Foi muito bom, uma época, trabalhou muito, muitos shows, eu levei muito artista lá, a gente fazia bailes, o Roberto Ferri tocava muito, carnaval, depois começou a fazer carnaval para a GM, né? Mas o Buzo tinha as domingueiras que lotavam, né? Eu até levantei aqui, ó, o Duílio inaugurou lá o Buzo Palace em 19 de setembro de 76. É 76, né? 76. Eu nem lembrava o ano, não. E aquela outra foto do Patropi? Coloca outra também, Carol. Vamos dar uma olhada na outra. Aqui já é no Cine Vitória. O Patropi já era no Cine Vitória. Ali também não faltava baile, né? Tinha... O Patropi é o seguinte, era clube comercial e depois o proprietário do comercial cuidava de um buffet, chamava Manuel, ele faleceu. Aí eu e mais um sócio, que na época era o Toninho, né, que você conhecia da época. Nosso amigo até hoje. Nós compramos o fundo de comércio lá e montamos um salão de baile, Patropi. E ficamos lá há 15 anos. E ali a gente colocava naquele salão 1.200 pessoas. Então, lá também tinha uma Casques. Tinha Casques, que depois a Casques mudou para uma sede lá na Kennedy. Na Kennedy.
E a Casques, ela ali mudou para uma discoteca que chamava Master na época. Que o Master fazia as domingueiras, né? Master. Depois, quando fechou o Master, eu abri um salão, uma casa de samba, que chamava Dinos. Aí funcionou muitos anos com samba. Inclusive, a gente tem hoje o Péricles, que é um cantor famoso, que era da banda Se Revelou, né? Que cantava lá todo final de semana. Muitas bandas conhecidas, depois que cresceram, né, no meio de samba, fazia lá. Até que um dia a Casas Bahia comprou o imóvel, né? Comprou as salas ali, praticamente o prédio todo foi vendido, e a parte das salas e os 2 salões, eles montaram escritórios e tal, porque eles não tinham espaço, né? Não tinha ainda uma sede nova. Foi onde eles acabou, mas era lotado o movimento, muita gente. Final de semana lotava os 2 salões, né? Então, e eram salões de bailes conhecidíssimos, não só para quem era do ABC, até para quem era de São Paulo. Ah, sim. Claro que não é da minha época, mas meus pais frequentaram muito o Buzo Palace em São Caetano. Eles falavam que vinha gente de tudo quanto era região, de todo quanto lugar de São Paulo. São Caetano tinha uma vida noturna muito agitada. Porque antes do Patropi, o meu clube comercial era um clube de elite de São Caetano. Quando a gente ia dançar, por exemplo, na época que eu era jovem, só ia lá de gravata, sapatinho engraxadinho. Sabe? Você passava no Alemão ali embaixo do viaduto, tinha um engraxate famoso que fazia fila ali, tinha que agendar ali para todo mundo ir lá para fazer. Usava aqueles sapatinhos biquinho quadrado, né? Todo mundo usava, né? E o pessoal ia tudo para lá à noite no baile, só entrava de gravata, era um espetáculo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui tocar, eu era garoto, tocava na banda ainda, e tinha um colega meu que o pai dele tocava na orquestra do Toscano. Ah, sim. Aí eu fui fazer o Bailinho das Saudades lá no salãozinho da GM. Da GM, no salãozinho pequeno. No salãozinho pequeno ainda. E depois que inaugurou grande. Então, o primeiro carnaval, a primeira banda que fez o carnaval da GM foi o Ferry, foi em 1974. Aí nós fizemos o carnaval no clube pequenininho. Só que aquele clube não comportava, o pessoal ficava na rua, fora, no jardim, não tinha como, era muito pequeno. E na época de carnaval, aquilo era tão quente ali dentro, o calor que tinha ali, que as paredes, elas corria água, assim, parecia uma coisa impressionante. Você estava dentro de uma estufa ali. A maior festa que você fez lá na GM foi o baile do Havaí? Foi, eu fiz durante 9 anos o baile do Havaí. A gente colocava ali 4.000 pessoas, 4.500, então a gente fazia no ginásio do fundo, no ginásio da frente e na área externa, que era aquele corredor onde era o estacionamento, né, dentro do portal. E ali a gente levava um caminhão de coco, levava muita fruta, e era um sucesso. Eram 2 bandas, mais a parte de som mecânico que a gente fazia na parte externa, né? E foi um sucesso total aqueles bailes, foi um dos melhores bailes que teve na... E dentro desse contexto de shows que o senhor promove, dos artistas que o senhor vem empresariar, temos mais um show marcado agora para agosto aqui na nossa região, que é dos Incríveis, né, seu Carlos? Ah, sim, os Incríveis, Os Incríveis... Tem ingresso à venda ainda? Não, tem ainda, porque começou a mídia agora, nessa semana. O show em agosto, né? E aí eu não faço aqui, eu faço no Brasil inteiro. Eu faço show em Florianópolis, no Teatro Lick, eu faço em São Paulo. Teve um show também que foi feito no Bradesco com o Moacir, um domingo, também lotou. Agora, Os Incríveis é uma banda que fez muito sucesso, né? Começou com o nome de Clevers, depois passaram para Incríveis, né? E está até hoje. Faleceram 3 músicos dos Incríveis. Eles têm ainda, o principal é o baterista, que é o Netinho, que está até hoje na banda. Mas fizeram muito sucesso, né? E musicalmente é fabuloso, o conjunto é muito bom e agrada bastante, né? Tem aquela música famosa deles, O Milionário. Depois tem aquela, Era um garoto, que como eu também, né? Amava os Beatles e os Rolling Stones. E das bandas de São Caetano? Primeira banda que me vem sempre é o Porão 99. O que você lembra de mais bandas quentes da cidade?
São Caetano não tinha banda. Tinha por 99, tinha um Brazilian, acho que era Brazilian Show de São Paulo. Tinha um conjunto aqui. Eu lembro depois teve o Mona Lisa. Ah, sim, Mona Lisa. Teve o Linha de Frente. O Linha de Frente. Teve o Corrente de Força. Corrente de Força. Do Nelsinho. Quando acabou o Porão, ele fez o Corrente. Os famosos Botões. Botões. Os Botões foi uma banda famosa, que foi muito bem, né? Mas eram os Botões, tinha Mona Lisa, o Corrente de Força também, que se tornou uma banda famosa, e o Linha de Frente, que é de São Bernardo, Norival, guitarrista. O Linha de Frente é a única banda que até hoje mantém, né? Os outros não tem mais. Lorival tinha uma autoescola, acho que era uma época em Diadema ainda. Tinha uma autoescola. Também tocamos com ele. E ele também tocava, nós tínhamos a casa de samba aqui, Babarel, e do Babarel tinha o 2000, como que chama de lá? Hipnoses 2000? Hipnoses 2000 e o Babarel, as duas casas, né? E ele começou tocando samba ali. Encontrei o Mário essa semana ainda, do Babarel. O Mário agora é juiz classista, amigo da gente. Sei. Grande Mário. Bom, a produção já informa, Walter, Carlos, felizmente nosso tempo se esgota. Passou rápido, muita informação. Tem muito assunto aqui. Se a gente ficasse aqui, não ia ficar aqui o dia inteiro. E ainda não acabava o assunto. É isso aí, quero agradecer, Walter, Rossetti, pela participação, pela entrevista. E a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou o nosso programa, curtiu e compartilhou com os amigos. Até o próximo programa. Forte abraço. Tchau, tchau.